carta para a igreja que estava na cidade de Corinto, no capítulo 2, versículo 14 até o 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Vamos ler. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus e com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Eu quero hoje destacar, é a penúltima pregação sobre a palavra de Deus, a Bíblia e a alegria. Eu quero destacar algumas coisas desse texto, porque a palavra de Deus, ela não pode ser lida como um jornal, não pode ser lida como um livro qualquer. Não posso ler a Bíblia como se lê um livro até mesmo evangélico, como um jornal, como um blog que a gente lê correndo, porque a palavra de Deus tem nela, dentro dela, tem preciosidades mesmo, tem coisas valiosas, tem armas valiosas, tem valor, tem capital para a vida, porque nem todo capital é dinheiro. E o que mais falta hoje na vida das pessoas é capital para a vida. Eu não sei se a gente viveu um tempo onde se teve tanto acesso a bens através do dinheiro. Não sei se houve um tempo como esse, porque eu lembro de quando eu era pequeno, e isso não faz muito tempo. Eu lembro quando eu era pequeno, a igreja, por exemplo, vamos falar da igreja. A gente chegava na igreja e tinha 2 carros na frente da igreja, um Fiat 147 e uma Brasília. E aí, tá bem? Vai cantar? Então tá bom, pode cantar então. Pode. Canta. Então, era 2 carros na frente da igreja e a igreja lotada. Ou seja, quase ninguém tinha carro na época. Hoje, a gente vê 100 carros na frente da igreja e é capaz de ter 100 pessoas dentro da igreja. Cada uma com o seu carro, glória a Deus. Não importa se foi à vista, não importa se foi em 60 vezes, mas todo mundo tem acesso. Ar-condicionado, micro-ondas, todo mundo tem. Uma TV, alguns são ousados, 70 polegadas, glória a Deus, né? Alguns vão lá, dá para fazer, volta e meia alguém está te ligando, te oferecendo um cartão, ou estou errado? Volta e meia estão te ligando, e tu vai lá, faz uma meia dúzia de compra, sobe o score, compra o que tu quiser. Eu não sei se houve um tempo com tanto acesso a bens através do dinheiro, telefones caros, inclusive, até porque agora dá para fazer 21 vezes algum tipo de telefone aí meio carão. Está entendendo? Então, agora, em relação à vida, nunca se viveu um tempo com tão pouco capital para a vida. Se tem cartão, se tem dinheiro, se tem recurso para comprar um monte de coisa, mas para a vida as pessoas estão sendo esbarradas pela vida com coisinhas muito pequenas. Muito pequenas.
São coisinhas pequenininhas. Às vezes tu vai conversar com alguém e alguém está à beira talvez até de um suicídio, e tu pergunta qual é o problema, e ela diz: ninguém me entende. Adolescentes que não conseguem superar absolutamente nada. Homens que não conseguem enfrentar o término de um namoro. Não conseguem, não sabem, não tem capital emocional, não tem capital de vida para lidar com o fim de um relacionamento. Se não vai viver comigo, não vai viver com mais ninguém. E por aí vai. Agora, a palavra de Deus, ela tem dentro dela capital para essas coisas, para enfrentar as coisas da vida. Só que para a gente pegar, Jonathan, esse capital, a gente tem que olhar a palavra com um pouquinho mais de atenção, não dá para ler correndo. Às vezes, como eu falei lá na nossa infância, lá na escolinha, essas crianças estão aprendendo ali, às vezes ali na escolinha, ela está sendo colocada no cofrinho. Quem tem cofrinho no filho aí? Qual filho que tem cofrinho aí? Ô, irmão, faz o cofrinho do teu filho, irmão. Bota o resto das moedas do pão, 5 centavos. Estou brincando. Entendeu? É o cofrezinho da criança. Está lá, Alexandre, está lá. Vai ficar guardado lá. Um dia, ela vai estar vivendo a vida dela, Patrick, e ela vai encontrar uma situação na vida dela que ela não consegue superar, mas ela não sabia, nem ela sabia, que com 7, 8 anos de idade, alguém colocou no cofrinho dela, Jennifer, uma moedinha que paga aquela conta. É a palavra. A palavra tem esse poder de a gente chegar diante de situações montanhosas, gigantes, tremendos, que teriam o poder de sucumbir à nossa vida. Pode deixar ela aí, deixa aí. Só presta atenção em mim e pode ficar aí, Nicole, tá bem? Tu tá bem? Vai ficar bem aí? Pegou? Então tá bom. Presta atenção aqui, deixa limpar, vai ficar tranquilinho aqui, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Capital para a vida. Chegar numa situação e dizer: eu tenho a solução para isso, através da palavra. Eu tenho pregado aqui desde o início um capital enorme para a vida, para você fazer um fundo de investimentos na sua vida, para ser feliz, para ser alegre, só tem que observar e guardar. Esse texto que eu li, que muita gente leu, que muito já foi pregado, ele tem uma preciosidade aqui dentro e eu quero compartilhar ela com vocês hoje. Paulo fala: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Agora, como ter essa certeza que Paulo teve aqui ao ponto de dizer assim: sempre? Mas graças a Deus que sempre nos conduz em vitória, sempre nos conduz vitoriosamente. Paulo não era um aventureiro. Paulo não era aqueles que vivem por impulso. Oi, Nicole. Tá bom, depois que eu pregar tu canta, pode ser? Combinado? Assim que eu terminar de pregar eu posso te chamar? Então tá bom, senta ali que eu já te chamo para cantar, tá bom? Pode ser? Já te chamo, tá? Vai cantar comigo no final, tá bom? Então tá bom, vê uma cadeirinha para ela sentar aqui em cima aqui, ó. Bota uma cadeirinha para ela sentar aqui. Senta aí e me espera aí, tá bom? Quando eu terminar de pregar, tu canta? Então tá bom, isso, senta aí e me espera aí. Senta aí. Combinado, Nicole? Sim. Então tá bom. Glória a Deus. Então, vocês conseguem entender que Paulo não era um aventureiro. Paulo não podia sair falando qualquer coisa. Paulo sabia do que falava, e Paulo entendia a responsabilidade que ele tinha nas palavras. Afinal de contas, é uma carta escrita para uma igreja inteira, de tantas outras que ele tinha fundado. Ele é responsável, ele sabe do que fala, ele não é aventureiro, não está jogando as pessoas numa aventura, ele sabe do que ele está falando quando ele diz: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Sempre é sempre.
Como ter essa certeza? Como ele adquiriu essa certeza, essa convicção de ter a audácia, Pérez, de olhar para todo mundo escrevendo e dizer: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. E a resposta disso está em algumas observações. A primeira é crendo absolutamente na palavra de Deus e no Deus da palavra. Nós temos que crer na palavra absolutamente. Não pode passar, Joelson, pela nossa mente uma dúvida em relação à palavra. A palavra de Deus tem que ser absoluta. Eu tenho que crer nela. Crer que ela foi inspirada por Deus. Crer no Deus da palavra. Crer que essa Bíblia é verdade, apesar de qualquer dificuldade, ela sempre vai ser verdadeira. Porque se eu não creio na palavra, então como vai ser? Como eu vou viver? É base. Não é interessante, não chama muito atenção, não é uma coisa muito bonita eu apenas dizer, sou até meio simplista eu dizer para vocês que a gente tem que crer na palavra e crer em Deus. Parece básico demais, parece simplista, você não consegue perceber isso? Eu estou falando isso para você e está dizendo para mim, tá, beleza, falou, pode crer, tem que crer na Bíblia, amém, ok. Não é uma coisa que impressiona, talvez se eu dissesse alguma coisa mais montada, mais espetaculosa, você dizia, uau, uau, coisa legal, olha que palavra dele. Não, eu estou falando uma coisa básica. O problema é que é justamente no básico, no alicerce, que está a estrutura para tudo isso que Paulo viveu. Crer na palavra é uma coisa estrutural, é de base, é alicerce. Dá trabalho crer na palavra, dá trabalho, e não chama a atenção. É por isso que a palavra diz que existiam dois construtores, um construiu uma casa na areia e outro construiu a casa na rocha. Veio os ventos, veio as ondas e levaram a casa que estava na areia, a que estava na rocha não. Veio os ventos, veio a tempestade e ela se manteve firme. Porque se perdeu tempo, entre aspas, perdeu, se investiu tempo numa coisa que não chama a atenção, que é o alicerce. Crer na palavra, crer no Deus da palavra é a base de tudo. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Não adianta nada. Não adianta nada, absolutamente nada, no que diz respeito à sua fé. Não adianta nada você construir nada, se você não tiver a certeza absoluta que você crê na palavra e crê no Deus da palavra. Para de construir essa casa, para de construir essa religião, para de construir essa religiosidade, para de construir esse ministério, para de construir essa vocação, para de construir esse chamado, para de se atirar num ministério, numa vocação, se você não tem certeza absoluta que você crê na palavra e crê no Deus da palavra. Você está fazendo uma casa na areia, e eu já vi muitas, muito lindo, muito bonito. Às vezes é mais bonito do que a casa na rocha. Às vezes a gente olha para algumas casas e diz assim, uau, que casa, que janela, porque é o que chama atenção, né, Rafael? Olha que janela de mogno australiano, aquelas portas, que se deitar a porta dá o tamanho do quarto da gente, do meu dá, aquelas portas, a gente nem sabe como que abre, hein, Alexandre? Nem sabe como abre, isso chama atenção. Vê, ô Alex, se alguém diz assim, ó, que estaca aí, que micro estaca, ninguém fala disso, porque não chama a atenção. Mas deixa eu falar para você, se você colocar uma porta maravilhosa de mogno australiano, não sei nem se existe essa madeira, mas sem investir tempo no alicerce, você vai cair. E o alicerce é justamente crer na palavra, confiar na palavra e entender que esse Deus é real e essa palavra é verdadeira. Pronto.
Você entendeu isso? Você investiu tempo nisso? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Tem áreas da nossa vida em relação à palavra, tem ensinamentos da palavra sobre a nossa vida, Josias, que são como o alicerce quando a gente encontra uma pequena manta de areia, Anderson, uma mantinha de areia, dá uma varridinha, uma pá, já está lá a rocha. Tem palavras que é isso, a gente ouve aqui e diz assim, essa aí é fácil, essa eu sei fazer, essa pilastra, essa estaca, essa microestaca está certa, já está aqui, está resolvido, eu sei fazer. O problema é quando pega um terreno da tua vida arenoso, que cava, e cava mais, e não chega na rocha, não encontra posição firme, e prega no domingo, e prega na terça, e bota o vídeo deixa para lá, quem é? Bota o vídeo do pregador, bota o vídeo de alguém, toca o louvor, toca na ferida, mexe em você, mexe onde você sabe, e parece que nunca, e você sempre errando na mesma coisa, e você sempre não conseguindo fazer o que a palavra diz, porque é o seguinte, se eu creio, e é alicerce, se eu creio que a palavra de Deus é verdade, e a palavra fala uma coisa para eu fazer, e eu não consigo fazer, então o entendimento de que a palavra é verdade, não encontrou solo nessa parte do meu coração. Eu sei que a palavra é verdade, eu falo que a palavra é verdade, eu articulo que a palavra é verdade, e até às vezes prego que a palavra é verdade, mas aquela parte da palavra não encontra solo no meu coração. Eu já ouvi 1000 vezes que tem que perdoar os que perseguem, eu não perdoo nem meu pai, eu não perdoo nem minha mãe, eu não perdoo nem a esposa, eu não perdoo nem o esposo, mas eu estou na igreja, glória a Deus, porque tem uma série de estacas que encontraram firmeza no meu coração, mas o exercício de buscar o solo firme, para plantar as estacas da palavra no meu coração, isso vai fazendo com que o que eu estou falando seja verdade. Então eu digo assim, eu creio na palavra, eu creio na palavra. Como é que tu sabe que tu crê na palavra? Porque deu trabalho isso aqui, mas eu encontrei o solo firme, e hoje eu obedeço ela. Essa parte deu trabalho para eu obedecer, mas todas as vezes que eu ouvia, eu cavava um pouquinho mais, eu cavava, alguém já cavou buraco aí para botar alguma estaca, alguma coisa parecida, hein, ô Joelson? Ô irmão, cava um pouquinho, dá uma descansada, cava mais um pouquinho, dá uma descansada, e uma hora encontra. Não dá para dizer assim, essa parte aqui a gente vai deixar de lado, porque essa aqui não vai dar certo. Vai dar, se insistir. A partir do momento que eu encontro firmeza no meu coração das verdades da palavra, então eu posso falar que eu creio na palavra e eu creio no Deus da palavra. Começa por aí. Eu tendo crido na palavra, então eu olho para a vida de Noé, porque agora eu creio que Noé não é um personagem. Agora eu sei que Noé não foi um personagem ou um qualquer, como um ator qualquer da novela das 8 da Globo. Não é um personagem de um filme qualquer, é real, porque a palavra falou que ele é real. Então eu olho para Noé agora diferente, porque eu creio na palavra, e eu encontro um Noé vivendo no meio de toda a impureza possível, sozinho, porque Noé estava sozinho, não tinha um irmão que nem a gente para choramingar de vez em quando a cruz está pesada. Era ele no meio de toda uma impureza maldita no mundo, estava tão grave, o mundo estava tão grave que Deus resolveu destruir o mundo. Eu olho, Elton, eu olho para o mundo hoje, e eu vejo que um homem enlouquecido faz com 8 familiares seus,
ou 6 familiares seus, mais 2 estranhos. Quando eu olho por uma denúncia que me chegou essa semana, de uma determinada creche num lugar por aí, longe daqui, em que o esposo de uma das mulheres abusava das crianças. Quando eu olho para um mundo cheio de pedofilia, quando eu olho para um mundo onde se mata em troco de qualquer coisa, de absolutamente nada, e eu percebo o mundo ruim que a gente está vivendo, e eu vejo que Deus ainda não destruiu, compara com o tempo de Noé, e você vai entender que é mais do que agora. Era pior, tão pior que Deus resolveu destruir tudo. Agora imagina você vivendo no meio disso tudo. Como se manter firme? Como se sentir um vitorioso? Fala para mim. Como se sentir conduzido vitoriosamente no meio de um mundo opressor de quem quer fazer o certo? É difícil. É difícil. Alguns não conseguem resistir a uma empresa onde ele é o único crente. 3 meses de empresa onde ele é o único crente e ele já está virado num cão. Tem gente que não consegue suportar um semestre de faculdade onde ele é o único crente na faculdade. Ele já para de vir na igreja, ele já vai na festa da faculdade, ele já toca o terror, ele já toma 1 litro de Jack Daniels, vomita até as tripas, e vem na igreja depois pedindo perdão, não aguenta a pressão de um lugar onde as pessoas não vivem o que ele vive, não acreditam no que ele acredita. Agora diga para mim você que já esteve num ambiente onde todo mundo era perturbado, onde ninguém cria no Senhor, onde todo mundo metia o louco. Diz para mim você que estava tentando viver uma vida com Deus, diz como você ficou, diz como foi seus dias. Diz para mim que você não se sentiu às vezes um idiota. Diz para mim se você não se sentiu às vezes um fracassado, um derrotado. Diz para mim você se num ambiente tomado de situação difícil você não se sentiu mal. Agora compare a sua experiência com a experiência desse homem que no meio do mundo era o único que conseguia manter a sua fé no Senhor. Como que esse homem conseguiu se conduzir vitoriosamente, ou se sentir, Alexandre, conduzido vitoriosamente no meio de um mundo como esse? Pois bem, ele conseguiu. Porque parecia derrota, parece derrota, é opressor, oprime, todo mundo se dá bem, todo mundo vive regaladamente, menos você. Você se sente perdedor, você se sente quadrado, você se sente cafona, você se sente um bobalhão, você se sente mal, e isso vai oprimindo você, e você vai se sentindo um derrotado. Mas Noé foi conduzido vitoriosamente, até que Deus esgotou a paciência com todo mundo, matou todo mundo afogado, e só Noé sobreviveu. E além de sobreviver, ele levou a família toda com ele. Agora fala para mim, não era vitorioso? No final da história, não era vitorioso? Mas foi difícil. Mas Deus estava conduzindo ele vitoriosamente, apesar de não parecer. Deus estava conduzindo Noé vitoriosamente, apesar de que a sensação aqui dentro fosse de derrota, mas ele estava sendo conduzido vitoriosamente, e o final revelou isso. A palavra também fala de um homem chamado Jacó. Jacó. O nome Jacó significa usurpador. Aquele que rouba, aquele que tenta roubar, aquele que não aceita o segundo lugar. Por quê? Porque ele nasceu agarrado no pé do irmão dele, Esaú. Agora fala para mim uma coisa, fala para mim. Uma criança sabe? Uma criança intencionalmente, Marlene, hein? Fala para mim, intencionalmente vai pegar no pé do irmão para nascer tentando roubar dele em primeiro lugar? Fala para mim, ó. Lógico que não. Lógico que não, uma criança, um bebê, estava recém-vindo da barriga da mãe. Como é que me bota o nome de ladrão, de usurpador numa criança?
Botaram. Isso é um rótulo. Rotularam uma criança que não era usurpadora. Rotularam uma criança que não era... Tanto que Deus mudou o nome dele. Tanto que Deus mudou o nome dele. Rotularam. Botaram um rótulo. Botaram a embalagem nele. Agora, todo mundo que olha para ele fala assim: e aí, usurpador? E aí, usurpador? Tudo bem, usurpador? Olha, prazer, vim apresentar meu filho. Qual é o nome? Usurpador. No colégio, João, Paulo, Francisco, ladrão. Jéssica, Fernanda, usurpador, usurpador, usurpador. Aí, meu irmão, o teu rótulo te define, o teu rótulo te escraviza, o teu rótulo faz você agir de acordo com o rótulo e não de acordo com aquilo que você é. E infelizmente, realmente, você se torna aquilo que você foi rotulado. O que é interessante é que, mesmo sendo rotulado, de alguma forma, Deus estava conduzindo ele vitoriosamente. A prova é que quando Deus encontra ele no Val de Jaboque e pergunta para ele qual é o teu nome, ele diz: o meu nome é Jacó. Depois de ter mentido, depois de ter ocultado, depois de ter se comportado de acordo com o rótulo, ele colhe a punição de ser aquilo que ele foi rotulado. Mas Deus está conduzindo ele vitoriosamente. E quando ele fala a verdade, quando ele admite quem ele é, Deus troca o nome dele e faz ele se tornar Israel. Faz ele se tornar alguém chamado por Deus, porque Deus conduz a gente até mesmo com os nossos rótulos. Os nossos rótulos não nos definem se nós realmente não somos aquilo. Pedro poderia ter sido rotulado de traidor, mas ele não era. E Deus, Jesus Cristo, mudou o rótulo de Pedro, evidenciou, trocou, mudou. O próprio Jesus trocou o rótulo de um homem que era para ser rotulado como traidor, que era para ser diferente do Judas, que não estava sendo conduzido por Deus, estava sendo conduzido por uma dificuldade sua, pela sua própria vontade, conduzido pela sua ganância. Diferente disso, o Pedro não. E Deus sabia disso, assim como Jacó. Os nossos rótulos não nos definem. Você pode ter sido rotulado do que for, um erro seu, um erro seu pode ter sido motivo de rotular em você. Um equívoco, um tropeço, um vacilo, uma palavra maldita, uma atitude mal feita, um momento de ira, um momento de confusão, um problema na própria criação. Tem pessoas que rotulam as próprias crianças. Não, essa aí é tal coisa. Não sabe o que acontece, não sabe como é criada, não sabe o ambiente em casa. Não, essa é mal educada. Não é mal educada, talvez é o ambiente em casa que está rotulando ela assim. Talvez o comportamento do pai e da mãe dentro de casa estão colocando um rótulo na criança de mal educada, por causa das atitudes dela. Não, por trás daquilo tem uma criança, filha de Deus, amada pelo Senhor. Eu quero falar para você que podem ter te rotulado do que for, podem te chamar, até mesmo na tua família, viu? Até mesmo na tua família, podem te rotular do que for. O nosso Deus te conduz vitoriosamente. E se você entregar a sua vida para o Senhor, esse rótulo vai ser rasgado da sua vida e vão te conhecer por aquilo que você é. Porque o nosso Deus sempre nos conduz vitoriosamente. Tem um outro homem chamado José. José foi traído pelos seus irmãos. E eu não sei se existe traição pior.
Talvez a do pai e da mãe, talvez. Mas pelos irmãos é pesado, irmão. Os irmãos foram lá, manipularam a morte do irmão, queriam matar. Primeiro queriam matar, ele sabia que os irmãos queriam matar ele. Os irmãos tiveram pena do pai, e por causa da pena do pai, não mataram José. Venderam como escravo. Agora pensa, a vida vivida no sofrimento, porque os teus irmãos te venderam. Tem que comer comida ruim, apanhar, porque os teus irmãos te venderam. Vive assim, com a certeza, não é dúvida, é certeza, porque você viu os seus irmãos te entregando para ser escravo, vendido como escravo. José foi assim. José tinha tudo para no final da história abandonar os seus irmãos, porque ele teve oportunidade. Ele foi conduzido, ele passou pelas piores experiências de escravidão que você possa imaginar, no Egito, abandonado, esquecido pelo próprio colega de prisão que ele ajudou, esquecido por ele, até que Deus lembra de José, traz José de lá e torna ele governador. Quando ele se torna governador, ele tinha tudo para sacanear os irmãos, para matar os irmãos, para abandonar os irmãos, porque o fato de ter, o que conduziu José a ser governador, foi a revelação de um sonho do rei, que haveria tempo de escassez e tempo de abundância, ou vice-versa, tempo de abundância, tempo de escassez. Quando José interpretou o sonho, e disse, rei, vai vir 7 anos de abundância, e depois 7 anos de escassez, o rei acreditou nele, fez ele governador, e fez ele gestor de todo esse processo de abundância e escassez. José fez silos, fez depósitos de grãos, e os depósitos de grãos dos 7 anos abasteceram toda a nação nos 7 anos de escassez. Os irmãos dele, que achavam que ele estava morto, foram lá buscar grãos com ele. Quando chegam para buscar grãos com ele, o que você faria? Então, a gente veio buscar grãos, e José falou, vieram. Como ninguém é de ferro, José fez uma pegadinha com eles. Pegou o irmão mais novo e disse assim, pode voltar lá, só deixa ele aqui comigo. E eles disseram assim, não faz isso, pelo amor de Deus, porque o meu pai já perdeu um filho. Aí José, perdeu um filho, Fez uma pegadinha com eles. Eles foram, quando voltaram, José perdoou. Sabe por quê? Quem estava conduzindo ele entendeu, ele sabia que quem estava conduzindo ele era o Senhor, porque ele cria no Senhor e ele cria na palavra de Deus. Então ele sabia que Deus conduzia ele vitoriosamente. Então ele perdoa os seus irmãos, traz eles para dentro da terra e não falta nada para eles naquele momento. Aí eu pergunto para você, tem como, na hora da traição, você entender que Deus está conduzindo com vitória? Quando alguém te trai, qual é a tua consciência? É vitória ou fracasso? Como é que você se sente, vitorioso ou fracassado quando te traem? Pois a palavra está dizendo que o nosso Deus sempre nos conduz em vitória. Sempre nos conduz em vitória. Os irmãos de José traíram José, abandonaram José, entregaram como escravo, mas José sabia que Deus sempre conduz a gente em vitória. Traído, machucado, doente, emocionalmente ferido, dormindo em prisão, traído pelos próprios irmãos, mas ele sabia que até mesmo na traição, sempre Deus conduz vitoriosamente. Moisés, domingo passado eu falei alguma coisa, eu acho, ou retrasado, sobre Moisés, que já nasceu perseguido, já nasceu para ser morto. A mãe vai lá, faz um saquinho lá, uma cestinha de betume, de vime, bota ele no rio, a filha de Faraó encontra ele, enfim, vocês já sabem da história, a própria mãe dele cria ele, e ele cresce sabendo que ele era judeu, e foi criado no meio dos egípcios,
E no meio de um momento de ataque, onde um egípcio atacava os seus irmãos judeus, ele vai lá e mata o egípcio, dizendo assim: eu vou defender meu povo, eu sou forte. Ele era forte, poderoso, um general de guerra. Não é Joelson, que é o nosso historiador aqui da igreja? Era um general de guerra, poderoso. Eu vou defender meu povo, eu vou me levantar como um herói. É perseguido, tem que fugir, abandonado. Lá depois de velho, cansado, sem condição, sem saber falar, Deus encontra ele e diz assim: então agora está na hora de ir lá buscar o meu povo. Ele reclama com Deus e fala: pô Deus, agora eu estou velho, cansado, não posso falar, quando eu era bom tu não me quis, agora que eu estou acabado tu me quer. Aí Deus diz sim, e ele vai. Com mão forte, Deus usa ele para resgatar o povo. Porque mesmo a perseguição, por mais radical que seja, que você esteja sofrendo, você tem que saber dessa informação: Deus sempre nos conduz vitoriosamente. Ai pastor, mas estão resolveram me matar. Deus sempre nos conduz vitoriosamente. Mas pastor, eu queria fazer a obra, mas eu estou cansado. Deus sempre nos conduz vitoriosamente. História de Ruth, que é fantástica. A palavra fala que Elimeleque, um homem de Judá, casado com Noemi, sua esposa, tinha 2 filhos, Amon e Quilion. Israel passou por uma seca muito profunda, muito crítica, e ele foge com a sua família para uma terra chamada Moabe. Glória a Deus. Moabe. Moabe era uma terra idólatra. Foi um erro, não era para ir para lá. Moabe era uma terra que não deveria ir, mesmo assim ele foi. Todo erro gera consequência. Eles ficaram 10 anos lá. Amon e Quilion casaram com Ruth e Orfa, 2 mulheres moabitas. O erro deles foi tão grave que os homens, os 3 morrem. Morre Elimeleque, morre Amon, morre Quilion. Ficam as 3 mulheres, naquela época não tinham direito a absolutamente nada, abandonadas, sem marido, sem ninguém, perdidas, porque todos os erros que a gente comete geram consequências. Acredite você ou não, o teu erro vai trazer consequências. Mas Deus nos conduz vitoriosamente. Eles erram, morrem, as mulheres ficam sozinhas. E o que se faz agora, hein? Fala para mim. Está tudo errado. Está tudo errado, foi um erro. Não deveria ter feito aquilo, foi um erro. Está tudo errado e agora? Agora não, né, Alex? Agora Deus não vai fazer nada agora, porque foi um erro dele. Ele está colhendo o que plantou. A família está colhendo por causa dele. Foi um erro dele, bem feito para ele. Mas Deus sempre nos conduz vitoriosamente. Noemi decide voltar para Israel. Quando ela está voltando, a Ruth e Orfa decidem ir junto com ela de volta para Israel. Mas não era a terra delas, elas são moabitas. A Noemi se volta para elas e diz assim: vocês têm família aqui, fiquem aqui, não vão embora comigo, eu vou lá sofrer a minha viuvez, sofrer a minha escassez, eu vou lá sofrer o erro do meu marido, fiquem aqui vocês que têm família. A Orfa fica, mas Ruth diz assim: não, onde tu fores eu irei, onde repousares eu repousarei. Aí é que está o segredo. Ela fala: o teu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. A gente tem que crer na palavra, irmão. A gente tem que crer na palavra, tem que acreditar que a palavra é de Deus e o Deus é verdadeiro. Então ela fala: o teu Deus será o meu Deus. E ela volta. Pega na sua casa depois, abre lá em Mateus 1:5, genealogia de Jesus. Lá está ela, Boaz e Ruth, ancestral de Jesus Cristo de Nazaré, uma moabita,
que não tinha direito de estar lá, e está lá por causa do erro de alguém, porque Deus sempre nos conduz vitoriosamente, até quando a gente erra. Do nosso erro, Ele faz um caminho novo, que é o caminho no caos. Glória a Deus. E por último, Jesus na cruz. Fala para mim. Pregos nas mãos, pregos nos pés, cruz, crucifixo, tá? O relho que bateu em Jesus nas suas costas era um relho com, glória a Deus, deixa aí, era um relho com pontas de ossos e ferro. Todas as vezes que o relho batia, cravava. Quando puxava, vinha carne. Foi tanto açoite, que no final, dizem os historiadores, que no final dos açoites, dava para ver as costelas de Jesus. Eles colocaram um pano sobre ele, o pano secou, e eles puxaram. Cuspido, machucado, ferido, abandonado, destruído. Fala para mim, isso para você é vitória ou é derrota? Fala a verdade. Fala a verdade. É derrota. Mas Deus sempre nos conduz vitoriosamente. E no momento de maior dor de um homem, foi um momento de maior vitória da humanidade. Porque naquela cruz sangrenta, dolorida, sofrida, ardente, má, ruim, torturante, dolorosa, naquela cruz, Deus garantiu a nossa vitória, porque Deus sempre nos conduz vitoriosamente. A partir do momento que você entende isso, quando você compreende essa verdade das Escrituras, da Bíblia, você crê que Deus é real e verdadeiro, e você crê que a palavra dele é verdade, e você entende o que eu falei, e entende como verdade o que eu citei. Então Paulo diz que por nosso intermédio, ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para os que perecem, o cheiro é de morte, mas para os que estão sendo salvos, é fragrância de vida. Mas quem é capacitado para isso? Ninguém. Nós não somos capazes disso. Quem faz isso em nós é o Senhor. Isso. Deixa a Nicole cantar junto aí. Já vamos cantar, Nicole. Fique em pé aí, por favor. Já se prepara. Para Deus, a nossa vida é o cheiro de Cristo. É um cheiro só. É um cheiro só. Esse texto, Joelson, essa alegoria do cheiro, remete a quando o exército voltava da guerra vitorioso. Quando o exército voltava da guerra vitorioso, eles queimavam um incenso específico, que se sentia o cheiro de longe. E aquele cheiro, para quem entendia, era cheiro de vida, de vitória.
E a todos os que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A cena que ele está falando é da volta de uma grande guerra. Na volta da grande guerra, na frente do exército, está o general dos generais, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o Messias, aquele que venceu, aleluia, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu as tribulações. Isaías fala que o castigo que nos traz a morte estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. A imagem que nós temos, é de um Deus que vai na frente, de um Jesus que vai na frente, que já venceu. Então nós não vivemos na expectativa da vitória, nós não vivemos na expectativa de ser vitoriosos, nós vivemos na certeza de que seguimos alguém que já venceu. Nós não estamos atrás de Deus por aquilo que Ele pode nos dar, nós estamos atrás de Jesus pela certeza de que o cheiro que nós exalamos não é um cheiro de expectativa, mas é um cheiro de certeza, não é um cheiro de dúvida, mas é um cheiro de convicção, não é um cheiro de expectativa, mas é um cheiro de realidade. Aleluia. A igreja de um modo geral hoje vive, parece que na expectativa do que Deus pode fazer, e não na certeza daquilo que Deus já fez. As pessoas vivem na expectativa de serem aceitos, quando na verdade nós devemos ter a certeza de que o sangue de Jesus nos fez filho deles, filhos. Nós não estamos atrás de alguém que pode nos dar alguma coisa, nós estamos atrás de alguém que já deu tudo, porque a palavra disse que o Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho unigênito, como não dará juntamente com Ele para nós todas as outras coisas? Já deu. O cheiro que a gente exala não é um cheiro de expectativa, o cheiro que a gente exala é um cheiro de certeza que nós somos salvos, apesar do que nós estamos passando, apesar de que atrás dele nós estejamos passando por traições, frustrações, angústia, solidão, desespero, fome, solidão, abandono, doença, pecado, situação difícil. Nós estamos atrás dele. Então apesar da doença, ele já venceu por mim. Apesar da traição, ele já venceu por mim, porque ele me conduz sempre vitoriosamente. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Ele sempre nos conduz, sempre nos conduz. Ah, pastor, mas é o seguinte, vou falar um negócio para ti, pastor. Mas eu errei, eu pequei, e agora eu vivo da colheita do meu pecado. É? Pois é. Então, não é o que eu li, porque o que eu li diz que apesar dos nossos pecados e fraquezas, Ele nos conduz sempre vitoriosamente. Você errou? Então se arrependa. Quando você já reconhece que errou, Ele continua na tua frente, te conduzindo vitoriosamente. Ele nos conduz vitoriosamente. Eu quero orar com algumas pessoas aqui essa noite que estejam passando por problemas, como eu falei: traição, abandono, solidão, enfermidade, dificuldades, pecados. Eu só quero aqui perdedores aqui.
Eu quero gente que está se sentindo fracassada hoje aqui. Eu quero gente que se sente abandonada hoje aqui na frente. Eu quero gente que se sente abandonada por Deus, machucada, ferida, mal falada, rotulada. Eu quero rotulados, eu sei que tem, porque Deus não falaria se não tivesse. Eu sei que tem rotulados aqui. Hoje Deus quer atravessar esse rótulo que você tem, romper esse rótulo e dizer para você que apesar do teu rótulo, Ele te conduz vitoriosamente. Aleluia! Pastor, mas o meu casamento está uma desgraça. Pode vir mais na frente, vem mais na frente. Isso, vem mais aqui, vem mais aqui. Pastor, mas não está entendendo, pastor. Meu casamento está destruído, eu não tenho paz em casa, eu não vivo bem, eu vivo infeliz. Vive infeliz? Pois é, a palavra está dizendo para você que Deus te conduz vitoriosamente. Pastor, eu estou sofrendo, pastor. Eu tenho depressão, pastor. Você não sabe da minha história. Não importa eu saber da sua história, só importa você saber que Deus te conduz, que Jesus te conduz vitoriosamente. Vem à frente. Vem, canta aí. Só quero derrotado. Quem foi derrotado? Quem se sente derrotado? Você se sente derrotado? Então corre aqui agora. Corre aqui agora. Para sempre, o que estás assentado à direita do Pai. Isso. O teu nome é maior do que todos, no céu e na terra nada se compara. Para sempre, o que está sentado à direita do Pai. Ele nos conduz vitoriosamente.